Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar para vocês 3 livros que comentam de uma forma ou de outra a Guerra do Vietnã. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Que Vida do Mundo, veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros, então dê uma olhadinha nas opções. Curta, comente, compartilhe todas essas coisas de interatividade que vocês já conhecem. Agora, por que eu vou falar sobre a Revolução do Vietnã? Porque eu tenho um projeto de leitura que é Guerras e Conflitos do século XX. O século XX foi um século muito conturbado, então aconteceu muita coisa e a gente tem muita literatura e também obras de não ficção sobre essas guerras e revoluções todas. Estou fazendo ainda um vídeo apresentando 3 obras sobre a mesma revolução, a mesma guerra. Mas eu acho que vai chegar um momento em que eu vou apresentar 3 livros sobre revoluções diferentes, porque não sei se eu vou conseguir ler no mínimo 3 de cada uma, né? Claro que sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial tem bastante coisa, mas sobre revoluções, guerras mais específicas, pode até existir bastante coisa, mas nem sempre a gente tem acesso fácil e tal, né? Então é isso, eu já fiz sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, acho que vou fazer outros sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, acho que eu já falei também da Revolução Russa, também já falei Revolução Chinesa, se bem que gostaria de ler mais sobre a Revolução Chinesa, enfim, gostaria de ler sobre a Revolução Cubana. Se vocês tiverem alguma referência para me passar, eu vou adorar saber. Em breve falarei sobre a Guerra da Coreia, basta terminar de ler um que eu tô lendo e a gente vai indo assim, para entender melhor toda essa questão de política externa, que está sempre nos fazendo assistir pessoas sendo lastimadas, sacrificadas em outros países. A primeira obra que eu vou mostrar é um livro de não ficção, fiz resenha dele recentemente, nesses últimos dias, que é A Revolução Vietnamita, que é um livro que é do Vicentini, que é contando a guerra do Vietnã, como foi. E foi uma guerra muito complexa, porque não teve uma só e também assim, não foi com um inimigo só. Então não foi o Vietnã contra um país. Então ele teve etapas diferentes. Então os vietnamitas enfrentaram os japoneses, os franceses e depois os americanos. A gente ouve falar mais da guerra do Vietnã, né, contra os Estados Unidos. Tive muitos filmes por aí. Mas antes disso, o Vietnã foi colônia francesa. E aí, não só o Vietnã, né? O Vietnã, Laos e Camboja, essa região toda se chamava Indochina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na Indochina. Tem até um filme com esse nome. E durante essa ocupação francesa ali da região, também houve uma invasão japonesa. Com a perda da Segunda Guerra Mundial, porque o Japão fazia parte lá do eixo, né? Era Japão, Alemanha e Itália. Como eles perderam a guerra, o Japão perdeu o império. Eu fico imaginando se o Japão não tivesse perdido essa guerra, que miséria ele não teria feito. Por quê? Ele colonizou a Coreia, colonizou ali o Vietnã, ele venceu uma revolução com a Rússia, ele invadiu a China. Então, assim, ele iria dominar ali bem a região, né? A gente pensa, o país tão pequeno, como é que pode? Mas aí depois, com a guerra, foi humilhação, né? Com o fim da guerra, foi humilhação, ficou à mercê dos Estados Unidos. A Coreia também, a Coreia do Sul, à mercê dos Estados Unidos. Agora, o detalhe de tudo isso está no vídeo específico sobre este livro que eu acabei de comentar, de mostrar. E lá eu tô contando cronologicamente o que aconteceu e como. É claro que é um resumo, mas lá tem uma ideia, um plano geral ali do que aconteceu. E, surpreendentemente, o Vietnã, ele venceu todas essas nações imperialistas. E os Estados Unidos não engolem até hoje, né, terem perdido a guerra do Vietnã. Mas perderam. Enfim, foi decretado um cessar-fogo pelo Nixon. Eles não conseguiram vencer o norte. Enfim, saíram de lá. Aí depois o sul, com a retirada das tropas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ficaram ali defendendo o sul do Vietnã, época que tinha Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, assim como na Coreia, os Estados Unidos se instalam no sul dos dois países, fica guerreando contra o norte de orientação socialista comunista. No caso da Coreia, estão em armistício, a guerra não acabou até hoje. E os Estados Unidos continuam lá. No caso do Vietnã, o norte venceu o Vietnã.
é um país socialista. Os Estados Unidos retiraram as tropas deles lá do sul, e o sul não conseguiu vencer, não estava vencendo a guerra com o exército americano, imagine sem ele. Aí eles capitularam, né, 2 anos depois. Foi o que aconteceu, né, em 75. Aí foi decretado o fim da guerra, aí o Vietnã foi unificado. Essa história vocês encontram aqui. Agora, os outros 2 livros que eu vou mostrar são livros de literatura. O primeiro deles, O Amante, da Marguerite Duras. Não que aqui apareça a guerra, mas aqui é um romance que é uma pérola, esse romance. Eu recomendo fortemente, muito bem escrito, a narrativa muito boa. Eu gostei da história também, é uma história autobiográfica da Marguerite Duras, enquanto morou lá na Indochina. Então, a gente está aqui num período em que não havia a guerra do Vietnã com os Estados Unidos, que é conhecida como a Segunda Guerra da Indochina. A Primeira Guerra da Indochina foi contra os franceses, para libertação, para independência. E a Guerra do Vietnã também é conhecida como a Segunda Guerra da Indochina, né? A guerra com os americanos, que começou em 63. Aqui a história se passa em 1930, enquanto a região ali era Indochina ainda. A história de uma adolescente, ela tem uns 15 anos, que se envolve, né, tem um relacionamento com um chinês um pouco mais velho, 10 anos mais velho. Assim, para quem tem 15 anos, essa diferença de idade é grande, né? A gente sabe que um homem de 25 anos é um homem jovem, mas se você compara com uma garota de 15, é uma diferença grande, né? Se fosse 25, 35, 45, não seria uma diferença tão grande assim, né? Porque não é só uma questão cronológica, é uma questão de mentalidade. Ela se envolve com esse chinês rico, né? Ele se apaixona por ela mesmo, só que ele também tá prometido lá para outra depois, né? Então, assim, eles se envolvem e ela tá ali em condições precárias, né? Ela e a família problemática. E ele acaba dando dinheiro para ela, a família vê como assim, uma prostituição, mas é um relacionamento amoroso, porque ela, é a história de amor dela, tem um amadurecimento ali, amoroso, sexual até. E ele também é apaixonado por ela e acaba dando dinheiro, ajudando a família e tal. É uma história muito boa, gente. Ela é muito bem contada porque a narrativa é muito boa, porque mescla passado e presente. Como é autobiográfico, então a gente tem ali a autora narrando no presente sensações do passado. Às vezes essas coisas se mesclam. É uma narrativa muito boa, é uma joia. Este livro eu recomendo fortemente. Então, aqui é o período da ocupação francesa ali na Indochina, e a gente tem essa situação. Não aparece a guerra, mas a gente está ali no momento de ocupação, e estava tendo resistência já dos vietnamitas, só que a história da guerra não é contada aqui, tá? A gente entende um pouco o clima ali. O clima político dá para entender um pouquinho, assim, de segundo plano, por tudo que eles vivem, mas a guerra não é explícita aqui. Agora, o outro livro, que é romance, que eu quero citar, é o Americano Tranquilo. Americano Tranquilo é do Graham Greene, que é a história de um jornalista britânico que vai para Indochina. Então ele vai ali cobrir, mais ou menos na década de 50, ele vai cobrir o que está acontecendo ali, porque não tinha começado a Segunda Guerra da Indochina, né, a famosa Guerra do Vietnã com os Estados Unidos, mas a região estava em conflito, estava em guerra, a situação da independência da França, enfim, toda aquela questão de divisão norte-sul já estava ali, e ele vai para lá cobrir, e depois vai um amigo dele, que é o Americano Tranquilo, vai combater na guerra. Então, aqui há um relato dessa questão da guerra, não é o principal que aparece aqui, mas há um relato da guerra e também há uma história de amor, porque os dois se envolvem com uma vietnamita. Os dois se envolvem com ela, um gosta, outro tem um caso e tal, e ela naquelas, né, um país em guerra, naquele período, pense na condição da mulher, ela vai querer que um cara consiga mantê-la numa situação daquela. Imagina se é difícil arrumar emprego hoje, imagina naquela época. Não a percebo como uma pessoa oportunista, porque é uma condição de guerra, uma condição de colonização, é uma situação assim atípica. E ela tem esse comportamento de, não é vou com quem pagar mais, mas assim, me manter na condição
mais adequada para minha sobrevivência. Mais ou menos isso, assim, que acontece aqui. É uma história tranquila de ler, leve e tal, apesar, né, de ter guerra, mas não são narradas atrocidades da guerra. Tanto é que se você não conhecer bem a guerra, a história da guerra, só com o que acontece aqui não dá para entender tudo que está em jogo, mesmo porque essa guerra é complexa. Como eu falei para vocês, estão envolvidas 3 potências ali querendo dominar o Vietnã. A França se instala no Vietnã, na região ali, né, da Indochina, no final, em meados do século XIX, que ela começa ali as primeiras investidas, ela se instala ali em 1893, né, que isso é definitivo, que ela coloniza e ficam 70 anos ali de domínio da região, até chegarem os japoneses também querendo um pedaço do latifúndio. E depois a população ali, né, os vietnamitas, a região ali da Indochina, eles tentando se livrar desse povo, e depois nós vemos os Estados Unidos e tal, e deu no que deu, né? Então, assim, é bem complexo, então não dá para entender tudo o que acontece apenas lendo isso aqui, né? Porque nem é o propósito. Para entender bem, gente, tem que ler um livro de não ficção. Se é para entender a Guerra do Vietnã, é este aqui, a Revolução Vietnamita. Esses outros aqui pincela um pouco, aquele ali mais pincelada mesmo, esse aqui apresenta um pouco mais. Certo? Então aqui nós temos 3 livros aqui. Aqui a gente tem pesquisadores brasileiros, né, escrevendo sobre, porque a gente está falando de um livro de não ficção. Aqui é um romance francês, Marguerite Duras, e aqui é um romance britânico. Me digam se vocês conhecem bons livros sobre a Guerra do Vietnã, eu vou adorar saber, posso ler mais, não tenho problema nenhum com isso, porque eu acho que é uma guerra tão complexa, tanta coisa em jogo, eu gostaria de ler mais a respeito, talvez mais de ficção. Vou adorar saber, e aí se eu tiver lido aí mais uns 3, volto aqui e faço um outro vídeo sem problema nenhum. Me digam o que vocês conhecem da guerra, o que vocês já leram sobre ela, vou adorar saber. Obrigada, beijos.